Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco sobre a derrota do Santos pela primeira partida da Copa Sul-Americana. Sim, o Santos consegue nos surpreender de uma forma negativamente. Eu acho que isso não é surpresa para ninguém que torce para o Santos, e para aqueles que não torcem para o Santos e sabem muito bem que o desempenho do time é uma porcaria. Vem aqui falar e comentar sobre esse jogo que foi realmente muito ruim, mas gostaria também de anunciar para vocês que eu não assisti o jogo. Cara, como eu tô bem, tô tranquilo, porque simplesmente não passei raiva, não passei essa vergonha de ficar pelo menos 2 horas assistindo um time horrível jogar. Mas, mesmo não assistindo o jogo, eu já posso dizer e sei muito bem o que aconteceu, e não é porque eu assisti os melhores momentos, é porque o Santos consegue cometer os mesmos erros sempre. É o famoso toque de bola de lado, cria talvez poucas oportunidades, e a oportunidade que tem consegue desperdiçar. É o famoso time que é, assim, contrário, é inegável, que não consegue fazer gol. Tem alergia a fazer gol. Eu acho que essa é a frase que eu vou utilizar até na thumb desse vídeo, porque justamente o time do Santos é uma porcaria e infelizmente somos obrigados a continuar apoiando e torcendo esse time, porque infelizmente é realmente o time que a gente ama, e quando se fala o time do coração, não tem muito o que fazer, é só realmente sofrer. Cara, que porcaria. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você dê seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Iniciaremos comentando então sobre o Santos, que teve a grande proeza de perder para o Deportivo Cuenca, que ninguém sabe nem da onde é esse time, de 1-0 pela Copa Sul-Americana. Estreamos bem, estreamos de um jeito muito bom, perdendo para um time que poderia ou pode muito bem ser um time de bairro, um time de açougueiro, um padeiro, um frentista. É isso, e os caras tá lá, ganhando do time do Santos, que ganham milhões. Cara, é realmente vergonhoso. O jogo foi marcado justamente pelo gol olímpico barra contra do Gabriel Brazão. Cara, o quão você precisa ser ruim para justamente conseguir tomar um gol olímpico e um gol e automaticamente fazer o gol contra. Cara, assim, é realmente revoltante, basicamente justamente porque é um goleiro que foi cogitado para a seleção brasileira e não consegue nem fazer o mínimo de atuação dentro de campo. O jogo anterior do Brasão eu já havia notado que ele não sai do gol, não consegue mesmo ter boas atuações, e agora nesse jogo foi mais uma vez em que o jogador basicamente não conseguiu proteger ou mesmo atuar da melhor maneira possível, que é aquilo que é a única coisa que ele precisa fazer, que é defender o gol, e ele não conseguiu e fez assim uma atuação ridícula e patética, acho que digna de Santos e agora de Gabriel Brazão, que é o goleiro titular do Santos, que infelizmente a gente não tem outro. Olhando para os números, o Santos teve 18 chutes no geral. Chutes ao gol foram 4, diferentes do Deportivo Cuenca, que só teve um chute no gol, e foi o chute que fez o gol. A posse de bola para o Santos foi de 60%, tenho certeza que foi uma posse de bola passiva, porque o time do Santos não consegue ter nenhum mínimo de criação. Nos melhores momentos, quem se destacou foi Gabriel Bom Tempo, que tentava fazer os gols mirabolantes, sendo que ele poderia muito bem só chutar no gol, mas nada aconteceu, nada fez de diferente. Acredito que o Cuca também entrou com um jogador diferente, que não deveria ter jogado, mas aí a gente já chega nisso daqui a pouco. E por último, precisão de passes ou passes trocados, o Santos também conseguiu ser superior. Em todos os números que a gente poder analisar aqui, o Santos foi de superior, mas é aquela, não vence o time que é superior dentro de campo, vence o time que consegue colocar a bola dentro da rede. Então, Deportivo Cuenca conseguiu fazer isso com maestria. Pela escalação que o Cuca utilizou, ele entrou com um time base com a ausência de um lateral direito de origem, utilizando o Gustavo Henrique, e mais uma vez persistindo nesse jogador, que é o Rony, que eu não sei porque que ele tá fazendo
com esse jogador dentro de campo que é realmente muito ruim. Não gosto do Gabriel Bontempo sendo utilizado como meio armador, porque é um garoto, é um menino que precisa amadurecer, é muito bom, mas não gosto de ver ele como meio armador, gosto mais de ver ele como segundo volante. É uma posição que eu gostaria que ele tivesse um treinamento muito maior, mas ninguém tem essa visão. Dentro do Santos tem dois jogadores que eu gostaria que tivesse uma posição muito melhor, bem trabalhada, que seria Rony pelo lateral direito, já que não consegue fazer gol, e Gabriel Bontempo atuando como segundo volante, ou mesmo um volante barra meia, entende? Não gosto dessa responsabilidade de 10 para ele, porque eu não vejo esse jogador conseguindo atuar muito bem, tendo todas essas responsabilidades. O Gabriel Bontempo é um jogador que consegue fazer o básico muito bem feito, e eu acho que um 10 precisa realmente ser um jogador fora da curva. Da escalação, o jogador que eu acredito que não deveria nem ter entrado como titular, Lautaro Dias. Eu não sei porque o Cuca persiste com esse jogador. Fez um gol contra o Flamengo, um gol cagado, mas na minha opinião, o jogador que deveria estar atuando nessa posição é o Tassiano, que é sim o centroavante de origem que o Santos tem e que na teoria briga de posição com o Gabigol. Tanto o Gabigol como o Neymar não foram para esse jogo por opção técnica, por mais que eles inventam desculpa dizendo que teve situação, reforço muscular, não sei o que lá, mas ambos não quiseram viajar. Essa é a verdade. A questão é, agora no próximo jogo do Santos, esses dois vão dar o gás? Vão conseguir entregar o diferencial? Vão conseguir fazer assim o Santos conseguir vencer de uma maneira tranquila e bem dominante? Eu duvido muito. Neymar que não consegue ter uma grande sequência de jogos e o Gabigol que escolhe os jogos para jogar. Mas é aquela, consegue falar um monte de bosta nos bastidores e aí a gente fica com essa cara de tacho, esperando que o jogador realmente consiga entregar dentro de campo, mas ultimamente não consegue entregar nada, só desgosto, lamentação, e é difícil realmente torcer para esse time. Dos jogadores que entraram no segundo tempo, ou mesmo pelas substituições do Cuca, tivemos José Rafael Vivian, não conheço, Robinho Júnior, Tassiano, Álvaro Barreal e Benjamin Roleiser. Cara, é muito doido pensar que talvez o Benjamin Roleiser seja o segundo jogador com o maior, assim, que o Santos conseguiu pagar para fazer uma transferência. E mesmo assim, é um jogador que é banco absoluto e não consegue entrar de forma alguma. Barreal entrando dentro de campo, eu sei que é um jogador que não faz nenhum tipo de diferença. E Tassiano talvez seja o único jogador que, na minha opinião, já deveria ter entrado como titular no lugar do Lautaro Dias, mas meio que o Cuca acho que não tem tanta confiança nesse jogador. Robinho Júnior nesse jogo teve a oportunidade, mas pô, fora de casa, é óbvio que o garoto não vai conseguir desempenhar bem, mas talvez precise de um tempo a mais para justamente criar uma casca, criar uma maturação, porque eu vejo o Robinho Júnior ainda muito cru, é um futebol assim que não agrada tanto, e isso só prejudica o jogador, porque ele cria as expectativas que possa realmente ajudar o clube, mas infelizmente não está conseguindo. Então essas foram as substituições do Santos. Santos esse que perde seu primeiro jogo da Copa do Sul-Americana e já deixa seu torcedor entendido de que daqui para frente é só para trás. É realmente um time que não consegue entregar nada dentro de campo. Esse tipo de derrota foi muito bem repercutida nas redes sociais, em que vários torcedores do Santos não gostaram nem um pouco de saber que poderiam estar contando com Neymar e Gabigol nesse jogo, mas ambos os jogadores nem sequer cogitaram viajar para conseguir ter uma boa estreia nesse primeiro jogo de Copa Sul-Americana. O que estranha e deixa a gente realmente revoltado ao mesmo tempo é o pessoal querendo culpar o Cuca com esse tipo de resultado. E cara, o Cuca não tem nada a ver com isso. É um novo técnico, o trabalho ainda não foi concretizado, é o famoso dar o tempo ao tempo. E outra, vai trocar o técnico de novo? Seria mais um ano em que o Santos troca de técnico pelo menos 3 vezes no ano? Não faz o menor sentido. Deixa realmente o Cuca trabalhando ali. Já é um técnico que já demonstrou que consegue talvez extrair alguma coisa desses jogadores que não querem entregar porcaria nenhuma. Mas o Santos precisaria talvez de fazer um tipo de reformulação que não vai acontecer, que é aquela famosa venda de jogadores e contratações. Infelizmente, toda vez que o Santos está disponível para a contratação, já dá aquele aperto no peito, porque sabe que os dirigentes e scout ou coisa parecida vão fazer as piores escolhas possíveis.
A gente pode muito bem ver como que tá a nossa lateral direita, com Mike e Igor Vinícius, em que nenhum dos dois jogadores está jogando, Mike recebendo uma atrocidade de salário, o Igor Vinícius está fazendo no Santos eu não sei o que. Então, é tudo muito complicado, é sempre tudo muito burocrático, coisas nos bastidores vão indo de cada vez mal a pior, revelações de contratos e coisa parecida, presidente omitindo muita coisa. Então, cara, infelizmente o Santos Futebol Clube é uma instituição muito prejudicada por aqueles que estão comandando essa equipe maravilhosa que, assim, quem é santista ama de paixão. Mas infelizmente não temos nenhum tipo de orgulho para poder chamar de nosso, ou mesmo falar que somos santistas um orgulho, porque o Santos nos últimos anos só tem nos trazido desgosto e tem sido cada vez mais difícil acompanhar os jogos. Tanto que hoje, igual eu falei pra você, não assisti o jogo, não estou sentindo nem um pouco de falta desse jogo, porque eu tenho certeza que se eu tivesse assistido, esse vídeo estaria bem mais estressante e também eu estaria muito mais nervoso. Na verdade, eu tô bem calminho, tô bem tranquilo. E bora pro próximo vídeo. Muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!